O presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação de Renato de Souza Duque como diretor o mesmo jeito. O Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto de mais de 30 anos de empresa, sabe, engenheiro da área competente, ninguém questionou, passou pela bancada talvez de mais partido do que o PT, mas também não é o caso porque não me informaram, passou pelo ministro da área institucional, passou pela Casa Civil, pelo GSI e foi indicado ao Conselho da Petrobras. Também contra ele não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras. E olha, doutor Moro, que eu se juntar todos os presidentes da República, desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. E nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto, sobre Duque. Sabe? A imprensa nunca levantou. O senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor? Ninguém foi mais na Petrobras do que o senhor? Porque eu depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu vislumbrava, sabe, que esse país ia virar um país grande, soberano, que a gente ia pagar a dívida de 5 séculos de atraso na educação. Por isso é que nós fizemos a lei da partilha. O senhor acompanhava de perto os investimentos, os contratos? Não, a gente não acompanha de perto. O que acontece é o seguinte, você discute na Petrobras o plano estratégico, tá? O plano estratégico. Então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020, que é tirar tantos milhões de barris de petróleo. Esse é o projeto estratégico. A execução dele e o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras. A nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido? Por exemplo, do Partido dos Trabalhadores? Eu disse agora, pela informação que eu tenho, deve ter sido do PT e de outras pessoas. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos? Não. Não chega, doutor, não chega para o presidente da República o nome, olha, o deputado fulano de tal, o deputado... Não, chega a reivindicação, sabe, de que foi indicado. Passou pelo GSI, não tem denúncia de corrupção contra a pessoa, é uma pessoa idônea, essa pessoa é indicada. Entendi. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva? Pela imprensa tinha. Foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato Souza Duque para nomeação? Eu penso que não, porque o José Dirceu deve ter recebido, deve ter, era chefe da Casa Civil, sim, ele deve ter recebido do Congresso a ideia. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Não sei. O senhor, ex-presidente, não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham... Não, na época dos fatos, né? Não. O senhor Renato Souza Duque... Porque, doutor Moro, um presidente da República, nos 8 anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em 8 anos, tive 2 momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor. Entendi. O senhor Renato Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas dele secretas foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias? Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, que está pegando da Petrobras, ou sabe, fazendo no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem, sabe, não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Isso foi em 2014? Eu não lembro a época, doutor, não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo. Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior, isso? Não, depois tinha muita denúncia de conta no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente. Entendi. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá?
O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso. Salvo equívoco meu, senhor presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi para o Vacari, o Vacari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha. Isso não implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Ele falou da resposta anterior, era da época em que, do governo. São momentos diferentes que Vossa Excelência parece estar se referindo. Eu estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. Mas só fazendo esse registro que é um momento diferente. Eu só quero lembrar o seguinte, relação de amizade é uma coisa. Sei. E relação é outra. Eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o Dr. Moro, tenho relação com ele. Sei. Na verdade, não tenho. Entendi. Mas o senhor então não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade. E quando eu disse para ele chamar o Duque é porque ele poderia ter o telefone do Duque que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Não sei, doutor. Não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para o Duque. Porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim... Porque eu sabia... Fique tranquilo para esclarecer, eu não esclarecer e tal. Doutor. A questão é saber, assim, por que o senhor fez isso, procurou o Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação Porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia. Só isso. E isso o senhor tinha que conhecimento? Que tipo de relação que eles tinham, eu não sei. Tá, e o senhor, ex-presidente, tinha conhecimento que o João Vacari conhecia... Tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento que o senhor tinha? Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. Subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras Pedro Barusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso da Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras e esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim deve ser tão esperto que só sabe se for delatado. Mas o senhor eu não conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Barosco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró como diretor internacional da Petrobras? Foi um pedido do PMDB. Pela imprensa eu já vi dizer agora, depois da eleição, de que foi o Delcídio, de que foi não sei quem. Na época, a informação que eu recebi era que o Cerveró era uma indicação do PMDB. O senhor saberia dizer de quais agentes políticos do PMDB? Não sei. O Nestor Cunati Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem, fez um acordo homologado pelo Supremo, se comprometeu a devolver milhões de reais e dólares, que teria se apropriado em propinas. Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró enquanto diretor da Petrobras? Não, nem tinha amizade com o Cerveró. Nestor Cunati Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3/3/2008. Sendo substituído por Jorge Luiz Elada. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunati Cerveró por Jorge Luiz Elada como diretor internacional? Me parece que era uma reivindicação do PMDB. O senhor saberia explicar porque, segundo o senhor ex-presidente, também o Nestor Cerveró era do PMDB? Era também. Não sei porque quis trocar, mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Zelada assumisse. Não sei se uma reivindicação do PMDB de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional. Esse detalhe o presidente não decide. O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara.
O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Zelada teria sido uma indicação do PMDB de Minas Gerais. O senhor ex-presidente tinha conhecimento desse fato? Não, ele deve saber mais do que eu. Ele era do PMDB? Os detalhes o senhor não tem, então? Não tenho. O Jorge Luiz Zelada foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas secretas também foram bloqueadas pelo Principado de Mônaco. Cerca de 11 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Senhor presidente, o senhor tendo indicado, ou pelo menos dado a palavra final para a indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Nestor Cunati Cerveró e Jorge Luiz Zelada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles começaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras. É uma situação diferente minha, que não tem nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Borges, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Senhor ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso? Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Da Petrobras? Nenhuma responsabilidade. Alguns dirigentes de algumas empresas empreiteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa da UTC, Marcelo Baio da Odebrecht, Léo Pinheiro da OS, Rogério Nora de Sá Andrade, Gutierrez, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor ex-presidente não tinha qualquer conhecimento disso? Não, porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém, né? O presidente da República não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da República não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras. Desse esquema de corrupção, de divisão de pagamento de agente da Petrobras e agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras. Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela arrecadação desses valores o senhor João Vacari Neto. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Veja que o Vacari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007. Não, mas ele não era tesoureiro do PT desde 2007? Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos e a partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores, o senhor ex-presidente tomou alguma providência a esse respeito? Repita a pergunta para mim, por favor. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há 4 anos. E você sabe que um ex-presidente vale tanto quanto um vaso chinês. Sabe? Um vaso chinês é um vaso bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem onde colocar ele. Você não sabe como cuidar de um ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vaso chinês. Eu era ex-presidente em 2014, quando houve a denúncia da Lava Jato. Senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor é uma pessoa influente do Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados por executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Né? Se ele não tem influência no Partido dos Trabalhadores? Se eles conhecessem o PT, ele não falaria isso. Tá? Porque o PT é um partido em que
Eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República.